Bom dia, meus amigos, estamos no ar com mais um Conexões do Reino nesse final de semana incrível. E a minha oração hoje é que o nosso Deus abençoe tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar as mãos, que seja abençoado, que seja próspero, a sua casa, o seu trabalho, os seus amigos, seja abençoado por Deus neste dia, neste final de semana. Como todos os nossos programas, a gente inicia com uma palavra para você meditar durante a sua semana, durante o seu dia. E a palavra de hoje está lá em Salmo 46, Salmo de Davi 46, conhecidíssimo salmo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Pois isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Davi está falando sobre a confiança que ele tem em Deus. Embora as adversidades cheguem, o Senhor Deus Todo-Poderoso está com suas mãos ao redor para ser o seu auxílio, para ser o seu ajudador. Creia nisso, medite nessa palavra, que eu tenho certeza que você vai ver a mão de Deus e o favor de Deus lhe alcançando. E olha só, você sabe que todo programa a gente tem um convidado especial. Todos os convidados são especiais, né? Mas essa convidada aqui, ela tem uma estrelinha a mais. Estou aqui com a Fabrícia Dias, ela é influencer, consultora de estilo, podcaster e idealizadora do Café com a Fabi. Café com a Fabi. Uau, hein? Que sensacional. Quem diria, hein? Quem diria? Deu certo, viu? Deu certo. Fabi, eu sempre inicio falando pro convidado, eu nunca falei isso, geralmente as pessoas ficam surpresas porque, nossa, você nunca me falou isso. Eu sempre trago no início do programa uma característica que fica marcada, né? Então, uma coisa que, assim, me admira muito é sua alegria, sua espontaneidade, assim, tipo, de ser você. Se você em qualquer lugar, né? Tenho boas memórias disso. E isso é uma das características que fica marcado quando eu vejo você, né? Então, é uma alegria ter pessoas assim, que são elas de qualquer lugar, né? Eu tenho um carinho especial por você, pelo Paulo, né? Então, poxa, é sensacional você estar aqui com a gente, batendo esse papo, né? Então, você que está nos assistindo, nos escutando, então fique ligado aí, já sai compartilhando esse vídeo pro YouTube. Você que também tá aí pelo Dial da Rádio Nova Difusora, já se inscreve aí já no nosso canal, já dá o curtir, né? Sim. Fabi, sensacional. Olha só, como que nasceu a Fabi? A gente já começou aqui nos bastidores, né? Rindo. Belford Roxo. É assim que fala o nome dessa cidade? Belford Roxo. Belford Roxo. Que lugar que ela fica no Rio de Janeiro? Eu não conheço pouco do Rio de Janeiro. Eu conheço Rio de Janeiro, ó. Eu conheço o aeroporto, né? Aquela redondeza, né? Chique. Santos Dumont. Pra mim é um dos aeroportos mais top que tem aquele, né? É sensacional. Toda vez que eu passo lá, eu acho, já preciso só avião cair aqui em cima do mar, né? Eu fico com essas pilhas assim, né? E eu conheço a cidade de Valença, que fica no interior. Sim. Tem base militar e tal, eu já toquei lá, muitos anos atrás. E São João da Barra. São João da Barra, onde São a minha João irmã da mora Barra. atualmente. Eu tenho uma irmã que mora em São João da Barra. Fica lá tão distante. Fica quase já Espírito Santo, né? Lá em Campos de cima. Goitacazes, Isso, depois não, em... passa e vai, né? É. Eu lembro uma vez que eu fui pra lá, eu vi o pessoalzinho andando com uma charrete com leite, assim. Isso, lá Eu é falei, bem interior cara, mesmo. mas assim, eu tô andando uns 20 anos na história aqui. Assim, é bem diferente. Você nasceu lá? Não, eu nasci em Belford Roxo. Tá. Me conta, como que era lá? Como que você Eu parou não- aqui em São Paulo? Eu não sei mais ou menos, eu não sei em que zona que fica do Rio de Janeiro, Belford Roxo, mas eu sei que é Baixada Fluminense, né? Então eu não sou carioca, eu sou fluminense, né? E a Belford Roxo fica entrando já praticamente, você sai da Dutra, passa Queimados ali, você já tem Belford Roxo, já tem Nova Iguaçu, é aquela região ali. Mas eu só nasci lá, né?
Com 6 anos, meus pais foram para Minas Gerais, porque a família do meu pai é toda de Minas. E a família da minha mãe é toda da Paraíba. E eles se conheceram no Rio. Então, eles se conheceram, casaram, tiveram os 3 filhos. Quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 5, 6 anos, eles foram para Minas Gerais, onde era a família do meu pai, né? Qual cidade de Minas? Juiz de Fora. Juiz que é de quase Rio de Janeiro, né? É próximo. É. Na divisa. O pessoal fala que o Juiz de Fora é o carioca mineiro, sabe? Uhum. E aí eu fui para lá, passei a minha quando eu era criança, depois eu vim para minha pré-adolescência. Quando eu me tornei adolescente, por volta dos meus 14 anos, eu fui morar em Santa Catarina. Aí começa a minha história. Nossa, eu não sabia disso. Fui para Santa Catarina. Aí morei em Santa Catarina dos meus 14 aos meus 20 anos. 20 anos. Comecei a faculdade lá, comecei a trabalhar lá, tudo em Santa Catarina. Aí quando eu fiz uns 20 anos, eu vim para São Paulo. Aí que eu vim para São Paulo. Aí transferi minha faculdade. Você fez faculdade de? De administração. E aí fiz minha faculdade, aí onde eu conheci meu marido. Aí isso eu morava no interior de São Paulo, que é São José dos Campos, aqui do ladinho. Certo. Conheci o Paulo assim, ele ia lá ajudar na comunidade que eu fazia parte, a gente se conheceu assim. O Paulo ia lá no Rio de Janeiro? Não, amigo, em São José dos Campos. Lá em São José? Isso. Ele ia lá ajudar. Tava sondando lá o interior e tal. Não, ele ia ajudar mesmo. Aí ele encontrou a princesa, né? Aí encontrou. A prometida do Senhor. A prometida. Muito bom. E daí, como que foi a sua relação com o cristianismo ali? Você começou, você saiu, você voltou? Como que foi assim essa... Eu tenho uma parte da minha história que você não sabe, que eu vou te contar. Eu gosto, assim, cara, nessa mesa, todo mundo conta história. Eu falei, mano, como assim eu não sabia disso? Não sabe, você não vai saber. Olha, quando... Então, olha só, ao vivo para todo o Brasil. Ao vivo para todo o Brasil. Amigo, eu sempre me identifiquei com o evangelho. Eu sempre gostei de estar conectada ao Criador, sabe? A Cristo, a Deus. Eu sempre, desde muito pequena. Mas a família do meu pai é toda de uma outra religião, digamos assim, né? Certo. Então, eu cresci nesse conceito, estudando sobre eles. Eu ia nas reuniões, enfim. Só que quando eu comecei a criar essa maturidade espiritual, eu comecei a identificar alguns pontos que não faziam sentido na época. Eu era muito novinha, eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. E eu ficava questionando, porque assim, o que acontece? A família do meu pai era dessa religião, mas a minha mãe sempre foi cristã evangélica. Então, durante a semana eu estudava uma coisa, quando chegava no final de semana, minha mãe me levava para a igreja. Então, você ficava dividida. Aí eu ficava... entre... Aí uma coisa que eu aprendi aqui, eu questionava ali, o que eu escutava que o pastor ministrava aqui, eu ficava... Mas como assim? E aí, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, eu questionei essa minha tia que me dava esses estudos. E aí eu vi que ela ficou nervosa, porque ela não conseguia responder. E aí eu falei, não faz sentido eu continuar, porque como que uma pessoa que está me dando essa orientação espiritual, digamos assim, né, que é o meu mentor, não sabe nem me responder algo que uma criança está perguntando. E, amigo, eu já era muito madura, assim, porque eu lia muito as revistas deles, eu lia muito, sabe? Eu estudava. Então, assim... Agradeço porque a minha base cristã, digamos assim, né, de Bíblia, de leitura, foi deles, né? E aí eu comecei a ir em uma igreja da rua ali na minha casa, onde eu morava lá em Minas ainda. Aí fui para Santa Catarina, foi esse processo. Aí lá eu comecei a ir numa igreja mesmo, cristã, evangélica. E aí fui batizada, aí fiz todo o processo e aí depois eu vim para São Paulo. E aí começou minha trajetória, né, em outros lugares por conta de mudança de cidade mesmo. Mas a minha conversão, digamos, foi assim. Se você já teve um período, você foi do mundo, assim, fora? Saí da igreja, saiu da igreja quando eu estava na faculdade. É? Por que você acha que o jovem sempre, tipo,
acontece isso? Amigo, no meu conceito de acha? vida, eu vou te falar o meu conceito de vida, tá? O meu conceito de vida foi assim, como eu fui morar com os meus tios, e eles eram muito rigorosos comigo por conta das responsabilidades que eles tinham comigo, que eu não era filha deles. Se acontecesse alguma coisa, poxa, o que os pais vão falar, né? Porque a história, quando eu me mudei para Santa Catarina, foi assim, eu fui passar férias na minha tia, amei a cidade, minha tia falou, você quer ficar aqui? Eu falei, quero. Minha mãe mandou minhas coisas, assim, e eu fiquei lá, dos meus 14 até os meus 20. Desovou, ela fala, fica com ela Fica dá aí, menos entendeu? trabalho. Não, minha mãe é muito boazinha. E aí, amigo, eu cresci nesse... Eu passei minha adolescência, assim, muito restrita, sabe? E aquilo, quando você prende muito e você não tem essa base, quem é Jesus de fato? O que Jesus significa pra você? Naquela época eu não tinha isso. E aí eu me vi na liberdade de fazer tudo aquilo que nunca eu tinha feito. E aí foi esse momento que as coisas ficaram bem complicadas. E você acha que o fato de prender nesse contexto cristão, de prender jovens, ficar assim? Você acha que O fato não é Porque hoje eu vejo que tem muita liberdade, assim, de certa forma, né? Eu fui no meu contexto, eu lembro de um presbítero, Luiz Carlos, caiu uma... Antigamente as igrejas tinham, tipo, ciclo de oração, escritos assim na parede, né? De isopor. Eu lembro que caiu e eu fiquei futucando isopor. Meu, ele chamou eu e outro garoto na salinha. Isso daqui é de Deus, tá lendo até hoje. Eu falei, nossa. Sagrado. E tal, aquela coisa toda, né? E hoje, eu cresci com esse temor tão, né? Com essa percepção, né? Embora na igreja que meu pai pastoreava quando eu era adolescente, é uma igreja assim bem rígida, eu nunca falei, cara, isso tá diferente do que eu leio, né? Eu sempre tive contato com música, então eu conhecia várias vertentes de doutrinas e tal, então isso foi me dando talvez um senso de equilíbrio. Sim. Não muito para lá e nem muito para cá. Sim. Existe uma linha que você deve seguir, né? Então, você acha que isso se perdeu hoje, assim, tá tudo muito frio? Amigo, é que no meu caso, eu vou falar sobre a minha história, porque cada um tem a sua base, sim, né? Apesar da minha mãe ter crescido na igreja e eu ter crescido nesse contexto de saber quem era Deus, de saber quem era Jesus, era aquilo, né? Eu só ouvia falar, mas eu não caminhava de fato com ele. Então, isso contribuiu para a minha saída da igreja na ocasião. Aí junta com o sistema da faculdade, você tá ali naquele contexto. E se você não tem uma base, amigo, de Cristo Jesus, é um pulo, sabe? Você tá ali. Porque se o jovem de hoje sabe quem Jesus é de fato, ter esse encontro verdadeiro com ele, é difícil o jovem se desviar ou sair desse contexto, sabe? Eu acredito nisso, porque hoje eu penso assim. Naquela época, eu ia para a igreja, eu gostava de estar ali, mas eu não tinha, ainda tinha... O conhecimento não, do que eu não que tinha era, ainda, né? eu não tinha encontrado ainda, eu não tinha me encontrado ainda, sabe? Eu não tinha tido esse encontro pessoal com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, eu não tinha esse contato, sabe? Se você pudesse falar pra Fabi dessa tempo atrás, assim, se fosse alguém igual a Fabi, quando você tava com 20 anos, o que você falaria pra ela? Segura a emoção. Você foi muito emocionada? Eu fui muito emocionada. Amigo, foi muito. Segura a emoção, querida, porque ainda você ainda vai... Mas sabe o que eu acho, assim? Por tudo que eu passei, eu acredito muito que tudo tem um propósito, né? E hoje eu ajudo... Eu converso muito com uma menina que eu me vejo assim, eu falo... Gente, eu me vejo nela, assim, com 25 anos, sabe? E todas as coisas que hoje eu converso com ela, eu falo, meu Deus, eu já fiz tudo isso. E realmente, assim, não vale a pena. Então, aí eu falo isso pra ela. Se tivesse alguém da minha idade falando pra mim mesma, lá com a sua idade que você tá hoje, como eu estou aqui falando pra você,
eu entenderia, eu ouviria e falar, não, realmente Mas não. será que ou a gente não quer escutar, ou a gente, quando é jovem, é muito... Eu acho que tem a gente muita não certeza quer de escutar. tudo? É, a gente é dono da nossa razão ali, entendeu? A gente tá... É maturidade, sabe? É, né? Eu acho que é uma maturidade, assim. E eu acho que é a base, sabe? Porque eu conheço muita gente que cresceu na igreja e, assim, continua linear até hoje. Meu marido, por exemplo, né? Meu marido, por exemplo. Certo. E você saiu, você voltou quando? Qual que foi o momento que você falou, cara, eu preciso voltar, tô longe? Quando... aí juntou a tropa missionária, né? Os Aham. intercessores. Mas tem uma história, eu vou te contar. Eu tava na faculdade e tinha um pastor que ele orava por mim, né? Ele é aqui de São Paulo, inclusive. E ele tava acompanhando esse meu processo. Porque eu passei praticamente 3 anos assim. Eu não fiquei, tipo, muito... Eu saí, fiquei 3 anos, mais ou menos, voltei, né? E aí eu tava na faculdade, amigo. Aí o meu telefone toca. Naquela época não tinha WhatsApp, era SMS e Mirk, MSN? Messenger. Messenger. Então ele me ligou, aí tocou o número dele, eu falei, meu Deus, ele tá me ligando. Aí eu fui pro banheiro da faculdade. Aí ele, Fabrício, tudo bem, não sei o que, aí começou a conversar comigo. Aí ele, eu tô aqui orando por você e Deus pediu pra eu te ligar e Deus está falando que se você não se ajeita, se você não se consertar, as coisas vão ficar ruins pro seu lado. Para não dizer outras coisas mais pesadas, né? Aí eu falei, não, pastor, eu vou voltar. Aí ele falou, pode ser tarde demais. Aquilo ali, amigo... O pastor jogou pesado, hein? Chocou pesado. Mas não, tenho certeza que foi muito direcionado, porque eu tinha que ouvir aquilo, sabe? Porque eu tava, assim, eu falo que eu tava num túnel e eu não via o fim dele. E quando ele me falou aquilo, eu falei, gente, eu não quero morrer. Eu quero viver. Porque, imagina, você cresce e assim, o Espírito Santo, ele tá ali com você. Você sabe que você tá fazendo coisa errada. Todas as coisas erradas que você faz, você fala, eu tô fazendo errado. Não tá certo isso aqui. Mas vai assim mesmo. Mas vai assim mesmo. Já tô aqui. Já tô aqui, né? Então, tipo assim, acendia sempre aquela luz. Ó, você tá fazendo coisa errada, não é legal. Isso não foi isso que você aprendeu, sabe? Isso aí vai te... E um abismo vai levando o outro, né? Você vai entrando cada vez mais. E assim, é um negócio bem espiritual mesmo, sabe? Porque as oportunidades, elas estão... são pratos mesmo, né? São oportunidades maravilhosas ali naquela ocasião, para aquela época que eu falava, nossa, como que eu vou rejeitar isso, né? E aí ele falou isso pra mim, aí eu já fiquei... Aí depois as minhas amigas, porque quando eu saía, eu morava com 2 meninas que elas eram cristãs. Quando eu saía, elas iam pro meu quarto orar e ungir minhas roupas. Eu saía, elas iam orar no meu quarto, ungiam minhas roupas. Ou seja, minhas roupas estavam tudo ungida, amigo. Tudo ungida. E aí Deus, eu acho que começou o Espírito Santo começou a me incomodar no sentido de, assim, o que você está fazendo com a sua vida, né? Até quando você vai viver assim? Não foi isso que você aprendeu. Porque desde criança, imagina, você cresce, né? E aí eu comecei a dizer não para algumas coisas. Vamos sair? Não. E aí a minha amiga sempre falava, se você quer sair de uma vez, não tem negociação. Ou você não vai, ou você vai. Não tem essa, tipo, eu não vou mais em tal lugar, mas eu vou aqui. Eu falei, realmente, pra mim não funciona, tem que ser 8 ou 80. Ou eu saio de uma vez, ou eu não saio. E aí eu comecei a fazer isso. Vamos sair? Não. Aí eu ficava em casa, e aí eu comecei a voltar pra igreja. Aí eu comecei a ser cuidado por uma pastora lá em São José ainda. Já não morava mais com os meus tios. E aí eu comecei a ser cuidada por uma pastora e aí eu voltei, passei por processo. Aí esse pastor que me ligou, quando eu tava na faculdade... Não foi o pastor Paulo, não, né? Não. Eis que te digo, varoa, que é pra você vir pro meu caminho. Não foi ele, não. Mas foi um pastor que cuida da gente até hoje, assim, que intercede muito pelo nosso casamento. É Legal. muito linda a nossa história com esse pastor, sabe? Sou muito grata a Deus pela vida dele.
pastor Davi. Nossa, ele é maravilhoso, assim. E aí, ele começou um processo de cura, né, comigo. Discipulado. De discipulado. E aí, eu tava em transição para vir para São Paulo, então ele cuidou da gente. Aí também tem nossos amigos, o meu amigo pastor lá de Santa Catarina também, que foi o meu pastor lá em Santa Catarina, que cuida da gente até hoje, que discipula a gente também, que fala o nosso coração. Legal. E como que você conheceu o Paulo? Não é tão difícil falar do Paulo, eu tenho vontade de apertar. Pensa no... Você tem que falar isso ao vivo. Ele Pensa é fofo, né? É, eu tenho, assim, poucos Marido, eu tenho I poucos love you. amigos, mas, tipo, tem pessoas que eu gosto, assim, demais, demais, demais. Ele é fofo, ele é fofo. Ai, gente, é tão difícil. Eu tô aqui, cara, que desafio, viu? Ele é até estressado, ele é fofo, você acredita? É, né? Eu fico dando... Ele fica assim, Fabrício, você não leva as coisas a sério? Porque até estressado ele é fofo. Eu fico assim, ó, tá estressado, mas tá fofo. Quero ficar velhinho e falar, apertar ele assim, meu Gente, pastor, meu pastor. Ai, ele é fofo demais, muito fofinho. Como que você conheceu? Foi assim, os meus tios, a gente morava em Santa Catarina, e aí os meus tios tinham uma empresa lá. Então eles vieram pra São Paulo, porque o negócio deles estavam todo aqui, em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí depois de um tempo, como eu comecei a faculdade, eu fiquei lá, em Santa Catarina. Aí depois de um tempo eu vim, quando finalizou o semestre, comecei a morar com os meus tios. Os meus tios, eles participavam de uma igreja lá em Santa Catarina. Quando eles vieram para São José, eles não se adaptaram em outra igreja. E aí eles começaram, tipo assim, um ponto de pregação. Um GC, uma célula, vai. E aí precisava de um pastor, né? Precisava de uma pessoa para auxiliar nesse trabalho. E o meu tio conhece o Paulo desde que o Paulo era criança. Por quê? O meu tio a minha tia, irmã da minha mãe. Meu tio é o segundo casamento dele com a minha tia, né? Com essa minha tia, a segunda esposa dele. E aí, a primeira esposa dele, do meu tio, tem 3 filhos e um desses filhos é amigo do Paulo. Então, esse filho do meu tio falou, olha, eu tenho o Paulo que pode te ajudar, ver se você consegue falar com ele e ele te auxilia nesse começo, até vir um pastor. E aí foi isso, aí o Paulo foi ajudar e eu já estava lá em São José, então a gente se conheceu assim. O Paulo já fervoroso na fé, né? Fervoroso na Pastor fé. da paz e vida, de terno e gravata, né? Pai da paz e Pregadores do telhado. Esses dias eu liguei a televisão, tava passando o João Ribe. João Ribe João Palharim. Ribe, aí ele tava lá, eu falei, ali, vida, seu ex-pastor. Eu escutava muitas reflexões dele, né? Quando era Rádio Vida e tal. Ele é muito tempo fofo, atrás, a gente encontrou ele no Ibirapuera uma vez. É? E a gente parou, conversou com ele. Que legal. Ele é muito inteligente, cara. Ele é jornalista, advogado, acho que publicitário e tal. Ele tem uma formação assim incrível. Ele é muito inteligente, o pastor João Ribe. E aí foi assim que eu conheci o Paulo. Então aí, amigo, que vem a nossa história. Olha que doideira. Nós namoramos, aí a gente tornamos amigos, aí a gente ficou amigo por mais ou menos 1 ano, aí depois a gente começou a namorar. Só que eu na faculdade, ele trabalhando aqui em São Paulo e morando em São Paulo. Eu na faculdade em São José, trabalhando e morando em São José. Pela distância, pela idade, não deu certo aquela época. Nós terminamos. E aí a gente ficou mais ou menos uns 5 anos separados. Separados mesmo. A gente não... Vocês romperam mesmo? Rompemos. Nós terminamos o namoro naquela ocasião. E aí depois disso a gente não voltou mais. Ficamos 5 anos. E aí depois de 5 anos a gente voltou, noivamos e casamos. Caraca. E como que é, assim, o que vocês oraram? Como que foi esse período de... não vou voltar mais, não quero saber mais. A gente, não deu mais certo. Não dá certo, você aí, eu aqui, a gente nesse namoro à distância, e aí não deu certo. Foi nesse período de 5 anos que eu saí da igreja. Foi nesse nesse período. Entendi. Então, assim, nesse período de 5 anos que eu saí da igreja. Então, assim, a família do Paulo orava por mim, as irmãs do Paulo.
Então, assim, era muita gente orando por mim, sabendo que, assim, a Fabi não tá mais na igreja, sabe? Entendi. E aí, depois, quando eu tava no meu processo de retorno para Cristo, assim, para Jesus, aí a gente se encontrou no aniversário da sobrinha dele. Porque a Letícia falou assim, eu gosto da Fabi, eu quero convidar a Fabi pro meu aniversário. Aí eu fui pro aniversário, aí eu olhei pra ele olhou pra mim, aí eu falei, eu gosto do Paulo ainda. Aí eu acho que ele também deve ter sentido a mesma coisa, né? Tipo, eu gosto da Fabi, não sei. Não. Na minha cabeça é isso, né? E aí passou, depois desse aniversário, ainda foi mais um processo de 1 ano que a gente conversou e eu ainda estava naquele processo de volta, de retorno. Então foi bem complicado essa fase, sabe? E aí depois a gente decidiu voltar e aí foi muito rápido, foi Esse é o casamento de vocês noivado, fora de hollywoodiano, né? hollywoodiano. Sensacional. Aí foi noivado no dia 27 de outubro de 2018 e o casamento 27 de outubro de 2019. Exatamente um ano depois. Sensacional. Um Bem ano rápido. depois. Fabi, aí você casou e tal, que toda essa experiência, como que foi essa nova fase, né? Pra chegar hoje, Fabi influencer, Fabi podcaster, qual que foi nesse período para se encontrar? Amigo, né? realmente pra ser essa palavra. Acho a maior dificuldade é a pessoa assim se encontrar. Né? A pessoa, poxa, se encontrar é difícil e escuta aquilo. Você tem um chamado, você tem proposta, tá sendo... E aí começa aquele monte de coisa você escutando, porque eu percebo quando a pessoa tá fora, assim, do que ela deve fazer, né? Do seu propósito de vida, né? Ela acaba escutando opiniões de várias pessoas, né? Eu até postei algo essa semana, quando você para de escutar uns especialistas que estão ao redor, você passa a escutar a voz de Deus. Né? Porque tem muita informação hoje, né? Tem muita informação. Principalmente você entra na internet, se eu tenho, por exemplo, uma veia empreendedora. De repente o cara tá assistindo um monte de cara assim e ele acha que daqui a um ano... vai entregando pra você o que você tá ali se identificando. Que você quer, né? Se eu quero moda, ser artista, cantor... Sim. O cara começa a se espelhar e ele deixa de escutar o que é a criação dele, né? Quem realmente criou, né? Então, é uma dificuldade muito grande de a pessoa falar, poxa, eu nasci para isso. A pessoa vai se encontrar mesmo depois de que ela já teve uma caminhada, uma aventura e já passou por várias situações para poder se encontrar, porque é difícil, não todo mundo, né? Sim. Mas, lógico que uma grande maioria. Né? E daí você começou ali... E aí vem o meu processo, porque a gente casou, veio a pandemia, então... Vocês casaram em 2019. 2019. No final de 2019, né? E veio no começo do ano a pandemia. E aí eu passei pelos meus processos ali da pandemia, e aí eu me conectei com muitas mulheres nessa ocasião. Porque eu comecei a trabalhar em casa e eu atendia as meninas do meu prédio. Eram três blocos onde eu morava, de prédio, né? E aí, no meio da pandemia, eu comecei a me relacionar muito com essas mulheres. Muito. Era muita mulher. Então, amigo, ali, eu falava pra Deus assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí, Deus não me respondia. E aí, era muita mulher e a gente trocava muita informação, era uma escutando a outra, meio a pandemia. E aí eu falava assim, gente, eu acho que eu tenho alguma coisa com mulher, não é possível, assim, meu ministério, sabe? Eu acho que é alguma coisa relacionada à mulher e tirar essa... Porque as mulheres, elas falavam assim, ai, nossa, Fabi, eu sentei aqui e tô saindo mais leve, mais feliz, sabe? E eu falava, ali começou eu entender assim, eu acho que eu sou essa pessoa, eu acho que eu consigo extrair o melhor, a positividade de alguém, né? E eu sempre fui muito, assim, extrovertida, eu já acordo realmente, assim, good vibes mesmo. Em viagens, eu posso
em casa, em qualquer lugar. Eu acordo good vibes mesmo, dando bom dia pros pássaros. Hoje de manhã eu amo tomar café da manhã, eu amo tomar café preto na janela lá de casa, que tem várias árvores na minha rua assim, e os passarinhos ficam cantando, né? Aí eu falei pro Paulo, não, escuta os passarinhos. Eu fico assim, viajando, sabe? Mas eu acordo assim. E aí eu me conectei com essas mulheres e eu falava, tem algum mistério aí, sabe? Aí eu saí desse prédio. E aí eu fiquei, hoje, eu trabalho em casa. Passei por alguns processos. Só, amigo, que eu sempre fui muito influente. Influente no sentido de convencimento. E aí é que a gente precisa entender essa parte, assim... você é bom em vendas? Depende. Porque nem sempre o influente é um bom vendedor, né? Existe esse contraponto. E aí eu comecei a entender. E aí veio o processo do meu bebê que eu perdi. Depois daquilo, parece que assim, algo morreu pra eu nascer, sabe? Uhum. Então eu floresci. E a palavra que Deus me deu na época foi essa, né? Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Salmo E no tempo certo você dará fruto. E eu tô nessa palavra, no tempo certo eu vou dar o fruto. E eu sou uma árvore, então se eu sou uma árvore eu dou frutos. E se eu estou junto ao ribeiro, quem me alimenta, quem me nutre é o Senhor. Ponto, eu vivo nessa palavra. E aí eu comecei a descobrir quem eu sou, o que eu gosto, por que eu vim, qual que é o meu propósito de vida, além de influenciar, além de... porque as pessoas, elas falam assim, a Fabi, aonde a Fabi entra, o ambiente muda. E eu gosto de realmente ser assim. Eu tenho aprendido a ponderar, né, a não ser muito, mas eu gosto de chegar num ambiente e o ambiente ser transformado, a minha atmosfera transformar aquele lugar. Então, assim, hoje eu entendo que eu sou essa pessoa. E eu sempre gostei de moda também. Eu tava até fazendo um post ontem, eu lembrei. Gente, eu costurava, eu não tinha dinheiro quando eu era criança. O que eu fazia, amigo? Eu mesmo costurava a roupa das minhas Barbies. Você acredita nisso? Você colocava lá na máquina? Na linha. Na linha. Eu tinha uma amiguinha, a gente ia brincar juntas. A mãe dela era costureira e tinha vários retalhos na casa dela. A gente cortava, costurava. Eu fazia a roupa das minhas bonecas. E eu falava, gente, a moda sempre esteve dentro de mim. E eu nunca tinha despertado esse olhar para isso. E aí eu passei por uma consultoria de imagem recentemente. E aí também me ajudou nesse processo de me conhecer, de me entender. E aí passei por outros processos também. E aí foi tudo foi um processo mesmo, né? Foi escalonando. Foi escalonando, isso. E aí, esse ano eu comecei minha faculdade de moda. E hoje eu estou oficialmente atendendo clientes, já estou... Eu já vi que a Gabi, né, Isso, já estou oficialmente atendendo meus clientes. Você que tá me vendo aí. Então, fala seu arroba. Fabrícia Dias. Fabrícia Dias. M. Já tá ali, ó. Já tá na tela ali, ó. Fabrícia Dias M. Isso. Muito bom. Então, se você... E dá pra fazer online essa consultoria? Online dá, mas eu gosto de presencial. Você gosta de presencial. Porque o presencial eu tenho que fazer o closet clean, que eu tenho que ir na sua casa limpar seu guarda-roupa. Eu tô bem? Você tá? Tô legal? Tá. Quando você me viu hoje, você já bateu o olho? Não, já bati já. Tá, mas tá. você sempre foi estiloso. Tem o dress code, tá padrão. Tá padrão. A paleta de cores. Tá, você tá na paleta de inverno, esse marrom, preto, tênisinho preto pra dar uma alongada. Pô, legal. Olha aí, gente. Tô bacana, A dica, gente, pelo amor de Deus. Mas nem sempre não foi se corte. assim. Nem sempre foi assim, hein? Tem um amigo meu, Elias, ele fala assim que fala, pô, o Rafael só se veste pra tampar as vergonhas só. Meu, tem uma foto minha que eu tô de... É que você é old school, você é... De preto, de camisa vermelha, eu falo assim, se desse o chapéu, charuto. Charuto, nossa, velho. Caramba, né? Não, mas hoje você tá alinhado. Alinhado, né? Bacana. Mas tinha uns dias aí que você vinha com a jaqueta meio coisado assim, que era meio diferente. Eu gosto de... A família mas é o seu estilo, de vez em quando, assim.
Poxa, legal. E aí agora você tá atuando como consultora de imagem. Consultora de imagem. Aí, junto com isso, nesse processo que eu fiquei em casa, o que eu fazia? Eu saí desse ambiente de me conectar com essas mulheres nesse outro prédio. E eu sentia muita falta disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a chamar minhas amigas para tomar café. Ai, amiga, vamos ali tomar um café? Vamos. Aí a gente ia, passava horas na cafeteria. Aí eu comecei a postar café com a Fabi. Aí eu tava em casa, e aí o Espírito Santo falou assim, você vai chamar 5 mulheres para tomar café com você essa semana, uma por dia, e aí você vai postar, e você vai colocar no Instagram para ver se elas querem. E aí, amigo, bombou. Tipo assim, bombou mesmo. Eu quero. Aí eu comecei a falar, não vou dar conta de atender, de ir tomar café com todo mundo, né? Porque você tem que ir numa cafeteria pra ficar melhor, pra ficar mais confortável. E aí eu falei, não. Aí eu fiz o café com a Fabi. E aí eu falei, não vou dar conta. Aí eu comecei a fazer o quê? O café com a Fabi eu encontro. Daí eu pego todas essas meninas que querem tomar café. E aí nasceu o Café com a Fabi. Que o Café com a Fabi, o conceito do Café com a Fabi é que eu quero juntar o empreendedorismo feminino com essa rotina maçante da mulher. Então eu falei, minhas amigas, elas precisam ter um tempo só delas. Então a regra do meu café, qual é a regra do seu café hoje? Não levar criança. Você não leva seu filho. Porque é um momento seu. É um momento seu de você se conectar com outras mulheres, de você conhecer outras mulheres, de você conversar, de você se despressurizar. Então, você deixa seu marido em casa com seu filho e você vai tomar seu café com as suas amigas. E aí a mulher se vê nesse ambiente e é maravilhoso, porque realmente tira a pessoa da rotina dela. Uhum. Que é trabalho, que é casa, que é filho, marido. E a mulher tem 1001 funções, né? A gente dá conta de muita coisa. E qual que é a regularidade que encontra o Café com a Fabi hoje? Que você faz uma vez por mês, uma vez por semana? Então, eu tava fazendo uma vez por mês. Certo. Mas aí tava muito puxado, porque eu tenho meus outros projetos. Sim. Eu tenho a consultoria, eu tenho o podcast, né? E aí eu falei, não dá pra fazer todo mês. Então, agora eu tô fazendo a cada 2 meses. A cada 2 meses. O próximo vai ser O próximo vai ser agora... não posso revelar a data. Não pode revelar a data ainda? Não, porque ainda estou Tem lista organizando. de espera, alguma coisa, quantidade mínima? Dessa vez eu vou conseguir convidar bastante gente. Que no último teve umas 30 pessoas? Não, 22. 22. 22 mulheres. Foi numa mesa assim bem Eu bonita. vi, foi muito chique, legal. né? Muito E aí top. vai ser muito chique também esse. É. Gente, se preparem, você que vai ser minha convidada. Então, já entra assim, ó, eu vi você no YouTube, lá no programa, como que eu faço pra participar? Você que é de São Paulo. Isso. Vai acontecer na capital, né? Isso. Legal. Vai ser na capital. E aí... Vai ser a segunda edição desse modelo? Ou a primeira, já teve Não, vai algumas- ser a terceira. Vai ser a terceira edição. E aí nós é que eu tenho uma menina, uma amiga minha que me ajuda, que é a Jéssica, minha assessora. Linda, a Jéssica! É a Jéssica do Ivan, não? Não, É outra Jéssica. outra Jéssica. Ah, tá. E ela é designer e tal. Legal. E aí ela me ajuda muito, a Jéssica. Aí eu falo que ela é minha assessora particular. Não divido ela com ninguém. Tô brincando, divido sim. E aí ela me ajuda, então nós pensamos em um outro formato. Então a gente vai vir aí com uma novidade. Ah, então essa terceira edição vai ser... Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente, aguardem. Quantas pessoas você vai poder... Nessa, o lugar comporta 28 pessoas. 28 pessoas. É. Legal. E já tá quase tudo preenchido já? Ou já tá tudo? Eu acho que sim. É. Eu acho que pelos meus contatos ali. É. Mas ainda eu acho que vai ter umas vagas, porque sempre tem uma desistência, acontece alguma coisa, né? Legal. Sempre- Fabi, nisso tudo, assim, o que você pode olhar pra sua trajetória e falar o que Deus tem falado? Porque, assim, não tem como você separar, tipo, material, espiritual. A gente é junto. Tipo, É. o reino, ele tá acontecendo aqui agora. Não existe, no reino dos céus é só quando a gente morrer e for pro céu. Não, o reino do céu, Sim. ele tá atuando aqui, Sim. né? Como que você tem escutado o reino? Como você está se movimentando nisso que você está atuando? Porque de alguma forma você está trazendo, você está pegando o evangelho daquilo que você está falando. Sim. Né? Eu não acredito, tô fazendo o café da família porque é legal. Não, não tem. Não existe isso. Não. Como que você... A gente tem toda uma dinâmica no café. Sim. Como que você está apresentando o reino através? Qual que é a palavra que você... central disso?
Amigo, eu falo assim, eu penso, e eu tenho isso dentro de mim, que Jesus, ele às vezes, e quase sempre, ele não vai precisar ser falado, né? Com as suas atitudes, com a sua essência, o que transpassa de você é que vai impactar a vida das pessoas, né? Então, o que eu falo no meu café é que não é um café religioso, não é um café voltado para isso, porque se as meninas que vão no meu café, elas quiserem algo religioso, tem muitas vertentes para isso. Mas eu falo que Jesus é o meu convidado de honra, porque foi ele que me deu essa ideia, foi ele que me deu esse projeto, sabe? E ali no meio do café, eu dou uma palavra de incentivo para as mulheres, porque é a minha essência, né? Incentivar você, tirar o melhor, para você conseguir olhar e ter uma outra dimensão. Você tá com problema? Eu tenho problema. Gente, eu tenho muitos problemas. Mas eu tento olhar sempre assim, o que eu vou fazer com esse problema? Ele é um problema ruim? Mas o que eu vou tirar de bom disso aqui? O que eu posso aprender com isso aqui? O que eu posso... Isso aqui vai me ensinar no quê? Então eu vejo o problema nesse ponto, sabe? Eu não fico ali, ai meu Deus, tô com um problema, não vou resolver. Então, o que eu vivo, eu tento passar isso para as meninas que tomam café comigo, por exemplo. As meninas que se conectam comigo. Todas as pessoas que se conectam comigo. Então, assim, Fabi, você não vê coisa ruim? Não, não é isso. Eu sou realista, eu tenho o pé no chão. Porém, assim, eu gosto de olhar o problema nessa ótica, sabe? O que eu posso aprender? O que isso está me ensinando? Se eu estou vivendo isso aqui para alguma coisa, algum propósito tem nisso aqui. Você consegue extrair algo ali. Isso, amiga, e aí fica, sabe o que eu acho? Fica mais leve. Fica mais leve. A carga tá ali, você tem que resolver e uma hora essa carga vai sair. Só que o caminho fica mais leve. Porque vai acabar, o deserto não dura para sempre. Você não vai passar por uma tempestade, você vai viver a vida inteira. Não vai passar. E aí a forma como você passa é isso que eu tenho dentro de mim e eu tento passar isso para as pessoas, entendeu? O problema tá ali. Você vai resolver esse problema. Mas o que você pode tirar daquilo ali, sabe? O que você pode aprender com aquilo ali? Qual é a outra ótica que você pode olhar, sabe? Em relação a isso. As pessoas estão tendenciosas a sempre olhar o copo, né, o vazio, Eu sou muito otimista. Eu sou é... muito otimista. A minha essência é o otimismo, de verdade. Eu não consigo olhar e ver o caos. O caos tá ali. Eu sei que existe o caos, porque é real aquilo. Porém, eu tento tirar do caos trazer pra a uma calmaria, outra... sabe? Eu tento tirar do caos o que o caos pode me ensinar, o que o caos pode o que eu posso extrair daquilo ali. Então, é isso que eu passo. E aí tem a alegria, tem a minha felicidade, a minha energia que, assim... Você me fez lembrar da passagem do Evangelho em Jesus com os discípulos, né? Na qual eles ali naquela tempestade, Sim. Jesus no meio, né? Ele tá ali na tempestade, gente, né? eu sou Jesus dentro do barco dormindo, de verdade. Eu falo, eu sou Jesus dentro do barco dormindo, gente. Por que vocês estão apavorados? Mas assim, amigo, não que eu não dê ênfase ao problema. Não é sobre isso, sabe? É o que eu falei. O problema tá ali, eu tenho que resolver. A tempestade estava ali, Jesus. Eles tinham que resolver, né? Senão o barco ia virar. Todo mundo ia morrer. Mas Jesus acordou e falou, gente, por que vocês estão... Vocês têm poder para você tem poder para repreender a tempestade. Não precisa Jesus acordar do sono da beleza dele para repreender a sua tempestade. Eu mesma tenho poder. Foi ele que falou isso. Gente, porque vocês estão com medo? Vocês mesmos podem repreender. Então, tipo assim, a tempestade está ali. Eu mesma posso repreender a tempestade. Entende? Sim. Então, eu vivo assim, amigo. Eu não consigo ser diferente. Sensacional. Não consigo ser diferente. E aí eu me vejo nesse lugar e falo, gente, o que eu vivo, eu tento passar isso para quem tá ao meu redor e para quem se conecta comigo, porque essa é a minha essência. Eu não consigo ser diferente. Fabi, muito bom te escutar. A gente já tá
Eu falei, meu, 1 hora passa rápido, né? Gente, já tá acabando, Já tá acabando. Meu, eu desejo que a minha oração hoje é que Deus lhe conceda cada vez mais alegria, que você Ai, amém. seja essa agente de Amém. transformação, Amém. né? Através daquilo que você propôs a fazer, do café com a Fabi. Eu tenho certeza que, como está escrito lá em Salmo 1, como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, na qual dá o seu fruto e na estação própria ela vai florescer. Então, você tá no lugar Então, certo. tô aqui sempre sorrindo, né? não dá E os ruga. frutos vão vir, não tem como não vir Não os tem, frutos. não tem. Né? Então, eu tenho certeza que isso vai ganhar uma proporção, Sim. né? Na medida que o Senhor ali determinou e pessoas vão ser alcançadas através de você. Sim. Essa é a minha oração. Amém. Meu, e muito feliz, não é? Obrigada pelo convite De também. você estar aqui. E, meu, muito obrigado, meu amigo Paulo. Ele tá aqui me olhando, me vendo, quietinho, tá low profile. Mas eu quero ter a honra de você sentar Ele aqui, tá low cara. profile mesmo. De sentar aqui, porque é um cara muito sábio, assim, eu gosto de conversar, um amigo que, tipo, Eu aprendo muito com meu marido, nossa, muito. Nossa, a última vez que eu conversei com ele, ele falou algo assim que vira e mexe, eu Inclusive, repito, o dia que a gente foi tomar café, você falou isso, né? né? Não tem assim, poucas tipo, vezes que eu assim, acho que não tem, eu sento assim, escuto e você fala, cara, né? Então, uma das mensagens mais impactantes, eu tenho algumas mensagens que você foi tocado pelo Espírito Santo de forma diferente. Uma foi que o pastor Paulo tava pregando, eu nunca vou esquecer. Nossa, aquele dia foi algo assim que eu falei, cara... Foi um dia que você chorou? Eu fui assim... Compulsivamente? Foi um dia que ele pregou, eu nunca fiz isso, né? Mas assim, eu fui lá na frente, abracei ele, fiquei chorando. Aí a banda subiu pra tocar, toquei, eu fiquei lá no chão, ajoelhado chorando, porque sim, foi algo assim, ó, que eu fui tomado. A palavra tem uma unção. Então, Paulo é um cara que tem Você isso, né? Você é das antigas, você lembra das piadas que a gente fazia, dos feedbacks que ele me dava? Nossa, eu não lembro. Você não lembra? Não lembro. Porque assim, eu falo que quando ele quer chamar minha atenção para alguma coisa, ele dá os feedbacks, né? E aí eu falo, até ele me dando feedback é fofo. Pastor Paulo é incrível, eu quero ter o prazer de ter ele aqui, compartilhando com a gente. Meus amigos, Conexões do Reino tá chegando ao final, mas, tipo, não fique triste, tem que ser alegre igual a Fabi. Próxima semana a gente está de volta com um convidado assim, tipo, a história é incrível, né? E ele vai ter, pra você ter ideia, ele vai ter a série da vida dele passada na Netflix, né? Então, você precisa ficar conectado, vai ser um programa top. Então, já curte, compartilha, já se inscreve no canal Conexões do Reino. Volta na próxima semana. Tchau!